Ou seja, a mentira é como você tomar um veneno esperando que ele faça mal ao outro. Mas, muito prazer, meu nome é Westia Giovana e hoje eu quero trazer uma reflexão que eu fiz e que é uma série que eu estou obedecendo ao Senhor para trazer aqui para vocês. Então, me desculpe se tiver o áudio ruim ou a câmera, a gente vai melhorando isso ao longo do tempo. Mas hoje eu quero falar algo muito importante para vocês, que é falar sobre a mentira e como a mentira ela destrói a sua vida. Eu quero trazer para vocês a reflexão, então, que eu tive hoje, que diz assim: a mentira. Pequenas mentiras também são mentiras. Quando se precisa omitir algo ou contar uma mentirinha para se conseguir o que quer, isso não tira suas responsabilidades, nem as consequências dessa atitude. A pergunta sincera a se fazer é: por que eu não tenho a liberdade para falar a verdade? Ou, o que aconteceria se eu falar que eu paguei o preço real de um produto ao meu marido? Quantas vezes a gente compra algo e aí, e quanto foi isso aqui? Foi R$29,90 e foi o dobro do preço. Ou, se eu não quisesse ir a algum lugar e aí você arruma uma desculpa, você fala, é que eu vou em tal lugar, também é uma mentira. Sem deixar o pecado bonitinho. O pecado é tudo aquilo que o meu Pai, o meu Senhor, sabe que é como uma bactéria, pequena, às vezes invisível aos olhos, mas pode e vai te matar, aos poucos te deixando ansioso, triste, desconfiado, com medo. Ou seja, a mentira é como você tomar um veneno esperando que ele faça mal ao outro. Mas quem está morrendo é você mesmo. A oração de hoje é: Pai amado, que me ensina e que me corrige, me mostre as mentiras que eu estou contando para mim mesmo, desde a pequena até as grandes. Eu já quero começar aqui com essa oração, porque a próxima página aqui que eu vou passar exige de você uma maturidade espiritual e vai exigir de você olhar para si mesmo com sinceridade. Eu quero convidar você que está aí do outro lado a olhar com sinceridade e com muito temor a isso que nós vamos falar. Aqui no texto bíblico, lá em Atos dos Apóstolos 5:1-11, diz assim, a história de Ananias e Safira. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que te matasses ao Espírito Santo e retivesse parte do valor do campo? Guardando, não ficaria para ti? E vendido, não estava em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Se você não sabe, Ananias e Safira, eles venderam a propriedade e eles disseram ao Senhor nos seus corações que eles dariam todo o valor, ainda que esses não fossem pedidos. Ninguém pediu para Ananias e Safira dar esse valor, mas eles disseram que eles dariam o valor total. O que aconteceu foi que eles deram parte do valor e retiveram, pois eles não mentiram aos homens, mas a Deus. E aí a minha reflexão, depois desse texto, ele diz assim: essa história mostra como a mentira parece boa aos olhos. Eles teriam vantagem, sairiam bem à vista de todos. Porém, Deus é santo e o seu caráter é inegociável. O salário do pecado deles foi a morte física. Mas e na minha vida? E na sua vida? O que tem morrido? A vida espiritual? Confiança? O amor? Casamento? Finanças? Mas o que podemos fazer é reconhecer, pois a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Pai não só te perdoa, como Ele te dá um dom gratuito, porque Ele já pagou pelos meus e pelos seus pecados. Porém, também Ele diz: aquele
que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Meu Pai e eu o amarei e me manifestarei nele. A manifestação de Deus é a verdade. Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se deseja andar em vida, ter direção, sentido, propósito, ter vida, seja sincero. Fale a verdade, mesmo que isso doa ou que te impeça de fazer aquilo que você deseja. Porque você sempre será amado pelo Senhor. E você demonstrará a Ele o seu amor, não apenas com palavras, mas com atitudes. Veja que Ele diz que Ele se manifesta em ti, em mim. Quando? Quando nós guardamos os seus mandamentos e o praticamos. Quando nós, de fato, colocamos isso em prática e guardamos o mandamento do Senhor. Diz que Jesus e o Senhor, nosso Pai, nos guardaria, nos amaria. Ou seja, o Senhor nos ama de forma incondicional, mas imagina o Senhor tendo orgulho de você e Ele ainda se manifestando em você. Se você está buscando poder, se você está buscando dom de Deus, aonde você passa, as pessoas sejam curadas, sejam ouvidas, o Senhor se manifesta em você quando você guarda os mandamentos. O que mais você tem procurado? Aonde você tem ido? Por que você tem buscado tanta coisa para poder ter o poder manifesto do Senhor, sendo que aqui na palavra de Deus Ele diz que Ele se manifesta em nós quando nós guardamos os seus mandamentos. E essa palavra seja para você como um bálsamo, que o Senhor venha a falar no seu coração. E eu peço para que você se inscreva, para que você comente, porque eu tenho muito mais do Senhor para trazer para você. A cada reflexão, a cada dia que o Senhor vir me trazer, eu vou colocar nesse caderno. E que seja realmente uma resposta do Senhor para a sua vida. Amém.